Os Correios fecharam o ano de 2025 com um prejuízo de 8,5 bilhões de reais, sendo 6 bilhões e 400 milhões só com despesas com precatórios, que são dívidas que precisam ser pagas por determinação da Justiça. O valor superou em mais de 3 vezes o prejuízo registrado em 2024. Esse é o 14º trimestre consecutivo de prejuízo da empresa. Conosco, para falar sobre esse rombo dos Correios, Fábio Austrauskas. Boa noite. Como vai, Fábio? Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Helene? Boa noite para quem está nos assistindo aqui pela Band News. Prazer falar com vocês. Fábio, esses prejuízos dos Correios começaram a ser anotados no governo Lula. O que aconteceu da passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula para começar a se criar esses prejuízos? Se a gente for bem tecnicamente exato, o primeiro trimestre de prejuízo dos Correios, ele foi no último trimestre de 2022, no último período, né? No último trimestre de governo ainda do Bolsonaro. Naquela ocasião, o ano fechou com alguma coisa em torno de 800 milhões de reais negativos, né? O Correio fechou com esse resultado, mas teve alguns ajustes contábeis que justificaram esse prejuízo. Por isso que se diz que normalmente o resultado de 2022 seria positivo, mas ele já vinha em declínio, tá, Felipe? Então o que a gente está vendo é que, de fato, né, há um aparelhamento político por parte do governo com relação aos Correios que fizeram com que as despesas aumentassem ainda mais, a competitividade com as empresas de logística grandes, aí, distribuidoras do e-commerce, vem se acirrando, elas se desenvolveram muito nos últimos 3, 4 anos, o que fez com que o Correio perdesse aí uma boa parte do mercado. Somado a isso, a crise do Correio, ela foi gerando atraso no pagamento de fornecedores, que aconteceu aí durante já o governo atual, né, do presidente Lula, e isso fez com que a empresa perdesse receita. Então a situação se agravou ainda mais. Houve queda de receita, aumento de despesa, reconhecimento de gastos, por exemplo, precatórios. Só esse ano foram reconhecidos alguma coisa em torno de 2 bilhões e 600 milhões de precatórios a serem pagos pelos Correios, e de ações judiciais, trabalhistas, etc. E isso fez com que esse rombo fosse do tamanho que você anunciou, de 8,5, 3 vezes maior do que o do ano passado, que foi de 2,5 bilhões de reais. Fábio, a gente tem essa questão da gestão, temos as ações trabalhistas também que oneram bastante essa questão, né, da responsabilidade da empresa para com esses empregados. Lembro aqui daquele empréstimo de 12 bilhões que foi contratado junto à Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander, e ainda a possibilidade de ampliação de novos empréstimos até 8 bilhões. Mesmo assim, a conta ainda não fecha e a gente sabe que são contratos de empréstimos que também são complicados, principalmente pela questão de juros existentes atualmente. Enfim, queria ouvi-lo sobre a viabilidade ou não desse tipo de operação acontecendo, porque a gente vê que os resultados não estão acontecendo até agora. Eles poderão vir em algum momento. Esse é o caminho certo para os Correios tentar continuar existindo e sendo viável como empresa aqui dentro do Brasil, mesmo sendo pública nesse caso, né? Como é que a gente olha para essa questão nesse sentido? Você está tocando no ponto central, né? O que a gente viu o ano passado, dia 31 de dezembro, né, foi no último dia do ano, saiu um empréstimo de 12 bilhões de reais. Vamos ter uma ideia, né, de grandeza. É importante que quem está nos assistindo tenha isso. A receita bruta do Correio em 2025 foi de 17 bilhões. Há um patrimônio líquido negativo de 13 bilhões. Vamos traduzir isso. Quer dizer que, se pegar tudo que a empresa tem, prédios, equipamentos, todos os bens, marca, ativo que a empresa tem, e tirar disso tudo que a empresa deve, fica faltando ainda 13 bilhões. Isso é o patrimônio líquido negativo. A empresa pegou 12 bilhões de empréstimo, como você mesma colocou, ainda tem a possibilidade de 20, ou seja, tomar mais 8, essa é o que está aprovado pelo Conselho, e esses valores que foram aportados foram inicialmente para fazer aquilo que eu coloquei na minha primeira fala, para eliminar não tem condições.
Fábio Astrauskas está conversando conosco, ele é economista a respeito desse rombo nos Correios. A gente está refazendo o contato, é normal que isso aconteça, infelizmente, porque a internet não é parelha, para usar um termo bem popular, em todo o Brasil. Há conexões com problemas, depende de alguns locais, aí a conexão fica em pior situação e a gente vai tentar refazer esse contato com ele para concluir essa entrevista a respeito desse rombo nos Correios, essa situação complicada que vive a empresa, né, com prejuízos ampliando a cada trimestre, a cada ano e, como ele falou, iniciado lá no último trimestre do governo Bolsonaro e aumentando nos últimos 14 trimestres. A situação complicada dos Correios, que já lá atrás tinha vivido também na crise e que naquele momento a solução foi injetar dinheiro público dentro dos Correios, principalmente na questão ali, né, também dos funcionários dos Correios terem que aumentar para ver a sua aposentadoria, aumentar a contribuição aos fundos previdenciários ligados aos Correios. Lá em 2014, 2015, o governo Dilma ainda já está conosco de novo. O Fábio, a gente interrompeu ali porque a qualidade ficou muito ruim. Se você quiser retomar da pergunta da Lene para a gente ter uma ideia completa do teu pensamento, por favor. Obrigado por ter segurado enquanto eu estava me reconectando aqui. Vamos lá, Lene. Então, eu estava dizendo para você que o que você colocou é a pergunta central, porque a receita do Correio no ano de 2025 foi de 17 bilhões de reais, o ano todo. Se a gente pegar um prejuízo de 8,5, é 50% além daquilo, né, que a gente teve de despesa possível para zerar o resultado. O patrimônio líquido está em 13 bilhões negativo. Significa o quê? Se o Correio vender tudo o que tem, ativos, máquinas, equipamentos, tudo que tiver, e comparar com o que está devendo, ainda fica faltando 13 bilhões. Há ainda a possibilidade de tomar 8 emprestado para chegar nos 20 que foi aprovado pelo Conselho, mas esse resultado agora, ainda que a gente leve em consideração que teve um plano de demissão voluntária, um PDV, que não teve todo o sucesso que se esperava, cerca de 30% apenas do que se esperava 10 mil funcionários, saíram um pouco mais de 3 mil, mas houve uma redução aí na despesa, mas as despesas de salários são muito altas, são indexadas, há vários ganhos no judiciário, o que leva, em resumo, a seguinte questão: nós não vamos levar menos de uma década de bons resultados para que a gente reverta essa condição de patrimônio líquido negativo. Conclusão, em algum momento o governo vai ter que decidir se convive com um prejuízo endêmico do Correio por uma questão social, que é importante realmente, porque tem uma capilaridade, atinge lugares do país que nenhuma outra empresa de logística economicamente encontra viabilidade para atingir. Então, os Correios têm esta função social muito relevante, a gente tem que reconhecer, ou então a gente vai ter que privatizar essa empresa para então reverter essa situação de lucro. Resultado, convive-se com o lucro por uma questão social, e aí vamos ver qual é a prioridade que isso tem no orçamento do governo e para a sociedade, ou a gente vai ter que privatizar em algum momento a empresa. Tá, privatização é um tema que sempre vem à tona quando a gente fala de Correios, mas deixa eu voltar lá, porque você foi muito técnico e lembrou muito bem que no último trimestre do governo Bolsonaro já havia prejuízo. É inevitável esse prejuízo, houve uma incompetência lá também, né? E aí só foi ampliando. É um problema do setor em função de outras empresas de logística entrarem forte, pesado, e você não ter mais um monopólio, apesar de ter uma grande força, uma grande capilaridade dos Correios em todo o país? Sim, Felipe, é justamente por causa desta grande capilaridade que os Correios têm que esse prejuízo é praticamente irreversível. Porque quando você pega empresas de logística grandes, as que estão atuando aí no mercado, elas selecionam aquela parte da população que tem 80% da população, aquela parte geográfica, né, do país que tem 80% da renda, que tem 80% da população. O Correios não pode se dar o luxo de fazer isso. Ele tem uma proposta de abrangência nacional, seja na grande São Paulo ou seja no meio do interior da
da floresta amazônica. Então, a gente tem que reconhecer esta função social a lugares onde o Correio é a única instituição pública ali presente que pode acolher boa parte das necessidades do cidadão. Então, há essa necessidade, a gente tem que reconhecer isso. Porém, é importante também, o que você colocou, as sucessivas, né, de administrações ruins, porque sempre o Correio foi uma galinha dos ovos de ouro do ponto de vista eleitoral. Então, justamente por conta desta capilaridade, né, a disputa partidária por uma posição, né, nas direções, alta direção do Correio, sempre foi muito grande e não necessariamente sempre foi de excelência técnica, apesar do quadro, né, de funcionários técnicos ser muito bom, mas e outro problema também é a defasagem tecnológica que você acabou de citar. O avanço, né, da tecnologia no e-commerce, ela foi de tal maneira nos últimos 5, 6 anos, pós-pandemia principalmente, que defasou completamente tecnologicamente o Correio. Então há uma necessidade de investimento muito grande para que o Correio torne-se de novo competitivo frente às outras empresas de logística, ou reconheça que o seu papel será social. Então, esse é o grande dilema que nós vamos enfrentar daqui para frente. Temo que esses recursos que estão sendo aportados na forma de empréstimo não sejam suficientes para reverter o resultado negativo dos Correios ao longo dos próximos anos. Porque eu queria também até continuar no argumento da privatização. Eu sei que cada empresa tem seus pormenores ali, né, Fábio, que são a favor ou contra a viabilidade da existência, mas como é que essa questão do Correio pode denunciar, quem sabe, essa tensão maior sobre a discussão que se fala sobre privatização de estatais, ou seja, parceria público-privada, se for o caso? Porque a gente tem alguns exemplos até a nível internacional. DHL nasceu pública, se privatizou, FedEx também já é privatizada e são concorrentes no sentido global. Os Correios hoje, não só por ser, mas também por ser uma empresa pública, né, sob gestão de governos que, infelizmente, a gente vê que foi uma gestão consecutiva, com falhas que levam a esse rombo da empresa, como ganhar competitividade, seja a nível nacional ou até internacional, se não olhar para esses argumentos que sustentam a privatização, né? Queria ouvi-lo sobre isso. Como a privatização, seja de empresas nesse setor ou demais, pode levar a, quem sabe, uma saúde financeira maior, uma competitividade também mais ampla? A saúde financeira e a capacidade de competitividade dos Correios, ela passa necessariamente por uma privatização. Volto a dizer, o que nós precisamos de entender é qual o papel que o Estado, né, não o governo, e aí a gente tem hoje uma mistura de Estado e governo, que se coloca uma política de governo em cima, e repetidas, né, nós estamos falando do governo atual, mas isso já vem de governos anteriores. É bem verdade que a gente teve alguma austeridade durante o governo anterior, isso aconteceu, de fato, né, e reverteu uma parte do problema, mas a tendência de perda de competitividade, de perda de receita, de lucratividade já vinha acontecendo e vai se agravar nos próximos anos. É muito importante que a gente reconheça isso e refaça qual vai ser o papel dos Correios. Se os Correios vão partir para uma concorrência de igual para igual com essas grandes empresas de logística, provavelmente a privatização é o único caminho para isso, porque a quantidade de investimento necessária é muito grande e o Estado não tem condições de correr junto, de aportar esse valor todo de investimento. Então, pode até partir para um caminho de uma PPP, de uma público-privada, como você mesma mencionou, ou então fazer uma regulação através de uma agência, né, para poder colocar, olha, esses são os parâmetros dos quais o Estado não abre mão da capilaridade de atingir todos os rincões do país, os mais distantes que sejam, e aí quem vai fazer a melhor oferta respeitado isso vai levar. Só que aí a dificuldade é muito grande, porque não para em pé economicamente isso, só se justifica socialmente. Perfeito. Por tudo que você está acompanhando, tem alguma situação que a gente possa ver nos próximos meses, uma mudança de rumo dos Correios?
Eu não acredito, Felipe, que a gente vai ter uma mudança nos rumos radical, né? Não acredito que a gente feche esse ano. É possível que com essas modificações que foram feitas a gente atinja perto ali de um resultado zero, até eventualmente com alguma manobra contábil, porque tem venda de ativos também que estão previstas aí, que são importantes, né, e justificáveis. Se você pegar, por exemplo, parte logística de depósitos dos Correios, estão em áreas muito nobres. Você não encontra isso numa empresa grande privada. Ele vai para lugares diferentes, ele já está colocado em posições melhores, inclusive na malha rodoviária. Os Correios estão com prédios antigos, em lugares que já estão defasados. Veja qual é o trabalho, o desafio gigantesco que essa equipe de reestruturação tem. Não dá para dizer que eles estão fazendo um trabalho ruim necessariamente, Sim. mas é mais do que um elefante, é uma manada de elefantes grandes que vão ter que se movimentar na direção correta e que vai levar muito tempo. Então, respondendo a sua pergunta, não acredito que a gente vai ver uma mudança muito grande nesse cenário. É possível até que a gente adie por algum tempo ainda, isso foi até anunciado, uma nova rodada de empréstimos, e eles só acontecerão e só estão acontecendo porque tem a garantia do governo, porque é uma empresa, vamos entender, ela é uma empresa insolvente, patrimônio líquido negativo e muito negativo. Nós estamos falando de 10 anos para virar esse patrimônio líquido. Só tem condição de fazer um negócio desse se a empresa tiver privatizada ou reconhecer que não vai mais ter uma função de lucro e a gente refazer, né, o rumo de atuação dos Correios. Perfeito. Obrigado a você. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço a vocês, uma boa noite, bom trabalho.